determinados avanços e garantias, a gente também tem um momento muito complicado e que a gente precisa avaliar como no Brasil, e especialmente no Brasil, mas também com reflexo para o mundo, de como que a gente pode enfrentar este momento. Para essa primeira webinar, a gente convidou aqui a doutora Beatriz Greenstein, que é atualmente a presidenta da Sociedade Internacional de AIDS, a IAS, a grande responsável pela organização dos encontros mundiais aí de AIDS, e, para além disso, uma pesquisadora de bastante influência aqui no Brasil, no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas. Então, a doutora Beatriz vai para nós aqui nos brindar, e para nós é uma enorme honra tê-la aqui com um bate-papo informal, mas que pode nos nortear aí para as nossas ações e o nosso conhecimento. Junto com ela, o convite foi feito lá para o DAT, né? A princípio, o Dr. Ronaldo Halal iria participar, mas teve um problema, inesperado, e o Dr. Davi Urbaez estará aqui representando o DAT, o Departamento, eu não vou lembrar o nome inteiro da sigla, mas é o Departamento de Atenção às Doenças Infecciosas, e especificamente lá a área o núcleo, né, de cuidados e qualidades de vida da Coordenação Geral de HIV e AIDS do Ministério da Saúde. Junto com essas duas brilhantes representações aqui, a gente tem a presença do Veriano Terto, companheiro de muito tempo da luta contra a AIDS, vice-presidente da BIA, e que está também com a gente em várias frentes aí, atuando nessa perspectiva de melhorar e qualificar a resposta brasileira. Especialmente, eu tenho bastante participação com ele no GTPI, Grupo de Trabalho de Propriedade Intelectual, que grandemente tem uma relação com esses temas que a gente vai trabalhar aqui hoje. Esta live, ela não tem a finalidade de ser uma aula, mas ser um bate-papo e uma troca. Aqui, ninguém sabe mais que ninguém, mas a gente poder ter uma oportunidade de discutir os temas de maneira tranquila, sem medo de fazer perguntas que sejam possível, que achem, né, que não são pertinentes, mas abrir a possibilidade para todas as pessoas aqui presentes. Eu pude observar aqui a presença de pessoas do Brasil inteiro, do FOAESP, do Fórum do Rio Grande do Sul, de outras representações aí, que para a gente é bastante importante essa presença e participação. Então, eu vou passar para a Carla, para ela também brevemente poder se apresentar, e daí a gente abre a palavra para a doutora Beatriz. Obrigada, Edu. Eu também não vou me alongar. Eu sou Carla Almeida, estou compondo a Secretaria Política da Secretaria Nacional da AIDS para o biênio de 2025 e 2026 com o Eduardo Barbosa, né? E com essa missão, não só de reorganizar, mas de reaglutinar as redes e movimentos sociais para que possam incidir de forma mais assertiva na formulação de políticas públicas que respondam às dinâmicas atuais da epidemia de Brasil. Eu vou dar alguns recados bem de formato e organização, muito rápidos. Então, conforme o Eduardo já colocou, nós teremos inicialmente uma fala da doutora Beatriz, na sequência, comentários do doutor Davi e do Veriano, e aí abriremos para perguntas e intervenções. Como funcionarão as perguntas e intervenções? Eu peço que vocês levantem a mão, né? Eu vou ficar fazendo esse controle e depois que a gente tiver as falas iniciais, então a gente abre para esse bate-papo. Como o Eduardo falou, a ideia aqui é fazer um espaço bastante participativo e dialogado, né, para que a gente possa avançar aí, aprofundar a discussão sobre essa temática. A ideia ao longo desses 2 anos é que a gente possa trazer para esse espaço temáticas emergentes e que sejam importantes e estejam na agenda, né, que tenham impactos na resposta à epidemia de AIDS no Brasil e no mundo. Obrigada, Eduardo.
Acho que assim, nós demos aí o tom do que a gente está propondo, enquanto a AIDS, a gente também está reorganizando a articulação nacional em AIDS, então é um espaço coletivo que tem a composição de fóruns de todo o Brasil e outras movimentos, redes aí agregados. Então, também um momento da gente se reorganizar para a gente poder colocar o norte para a nossa discussão e para a implementação das políticas aqui no Brasil. A gente teve recentemente uma troca no Ministério da Saúde, do próprio ministro, né? A ministra Anísia foi substituída pelo ministro Alexandre Padilha, e na SBS, que está mais diretamente ligado a gente, a doutora Etel, que foi substituída pela doutora Mariângela. Então, a gente vai precisar mesmo se realinhar para poder verificar como que a gente caminha daqui para frente. Então, já passando a palavra para a doutora Beatriz Grimstein, acho que é para a gente reforçar uma grande honra ter a presença da senhora aqui. Primeiro, uma mulher brasileira assumindo pela primeira vez a presidência desse órgão, que é bastante importante no enfrentamento da AIDS no mundo. Seja bem-vinda e está com a palavra. Muito obrigada, Eduardo. Muito obrigada, Carla. A honra é minha, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E esse espaço realmente é de grande importância para mim estar aqui. Essa relação me alimenta, me nutre, e para mim realmente significa muito estar aqui com vocês. É, a gente participou lá da conferência, né? Em São Francisco, foi a 32ª Conferência sobre Retrovírus e Infecções Oportunistas, a CROI, 9 a 12 de março, né? Lá em São Francisco. É uma honra, eu esqueci de referir também que é uma honra para mim estar aqui com o Davi e o Veriano. É um prazer estar aqui com vocês. Queria poder abraçar vocês pessoalmente, mas só para colocar isso também. Então, São Francisco foi um congresso muito impactante. O CROI é um congresso científico organizado pela Sociedade Antiviral Internacional dos Estados Unidos, e é um congresso que tradicionalmente reúne cientistas, médicos, pesquisadores clínicos e profissionais da saúde, sobretudo norte-americanos, mas com 40%, esse ano eles tiveram 40% de presença internacional. Ele se caracteriza por um foco bastante dirigido para a ciência, com menos espaço institucionalizado para a discussão, tanto programática quanto da resposta global ao HIV, ao ativismo e à participação comunitária. Apesar dele ter um componente da comunidade na organização do evento, ele não se caracteriza como um evento com grande participação comunitária. Entretanto, dado o contexto, né, geopolítico do novo governo, que nas suas primeiras semanas, de fato, dizimou o apoio aos programas de tratamento e prevenção do HIV globalmente, essa CROI foi uma conferência bastante diferente. E um dos grandes tópicos nas conversas de corredor e em algumas plenárias foi justamente o impacto dessas novas políticas da administração na resposta global à pandemia do HIV. Eu acho que é extremamente importante que a gente discuta alguns pontos, né, que eu trouxe para discutir com vocês da agenda científica e pontuar isso como isso se relaciona com a situação geopolítica que está em andamento. Então, na sessão de abertura, logo da conferência, a gente teve a presença da ativista Rebecca Denison, da ONG Women Organized to Respond to Life-Threatening Diseases. É uma ONG que se chama WORLD, que é de São Francisco mesmo. Ela fez uma palestra bastante poderosa e tocante sobre o poder da ciência e a força do ativismo e do controle social na produção de respostas efetivas e que respeitem e consolidem os direitos humanos de todas as pessoas. Essa palestra, assim, foi muito contundente e foi uma abertura
que realmente trouxe o tom dessa conferência. E, na sequência, no dia seguinte, o pesquisador Chris Beirer, da Universidade de Duke, dos Estados Unidos, também fez uma conferência bastante poderosa, demonstrando já como a suspensão do financiamento americano através do PEPFAR pode ameaçar o progresso alcançado nas últimas 2 décadas da resposta global à epidemia. E referindo-se à proibição de usar as expressões equidade, diversidade e inclusão pela atual administração americana. E a conquista de fazer com que 3/4 das pessoas que vivem com HIV globalmente recebam terapia antirretroviral é a maior conquista da equidade na saúde global. Então, com essas, foram 2 palestras extremamente poderosas. A gente teve também plenárias sobre cura, extremamente interessante, e uma plenária sobre vacinologia, também reposicionando toda a questão do desenvolvimento de vacinas para o HIV, no contexto dos avanços científicos. Então, foram plenárias também extremamente poderosas. Então, a gente tem alguns tópicos que escolhemos para destacar hoje aqui. Vocês estão a par, né, dos resultados da droga que se chama cabotegravir de longa ação, que é uma droga que está aprovada pelo FDA nos Estados Unidos, pela agência europeia, pela nossa agência brasileira Anvisa, para prevenção, o cabotegravir de longa ação. Então, nós realizamos na Fiocruz um projeto que se chama IMPREP QEB Brasil, que é a continuação do nosso projeto IMPREP. O nosso projeto IMPREP foi o maior projeto de demonstração de implementação de PrEP na América Latina, que incluiu 9.509 pessoas no Brasil, Peru e México, com PrEP oral. Na sequência desse projeto IMPREP, nós idealizamos e estamos conduzindo o IMPREP QEB Brasil, que dessa vez avalia a implementação dessa droga, que é o cabotegravir de longa ação, para a prevenção da aquisição do HIV, e o nosso projeto especificamente avaliou essa implementação entre jovens de minorias sexuais e de gênero entre 18 e 30 anos. Então, é um estudo que é financiado pela Unitaid, com suporte total do Ministério da Saúde, e que teve a doação da droga feita pelo produtor dessa medicação. Então, para essa análise, nós incluímos os 1.200 indivíduos que receberam o cabotegravir de longa ação. Essa droga se dá de forma injetável, profunda, no glúteo, a cada 2 meses. Então, diferentemente da PrEP oral, que a gente usa sob a forma de um comprimido diário ou uma forma alternativa de um comprimido sob demanda, essa cabotegravir é uma droga intramuscular que se faz a cada 2 meses. Então, pode, teoricamente, significar um enorme avanço para aquelas pessoas que têm dificuldades em usar PrEP oral. Então, o objetivo, uma vez se algum dia essa droga for incorporada no nosso Sistema Único de Saúde, ela será incorporada para atender aqueles usuários que têm dificuldades em atingir uma adesão adequada com a PrEP oral, porque os valores em relação a essas drogas de longa ação são potencialmente muito maiores do que o que a gente paga para a PrEP oral com tenofovir e encitabina, o que é produzido sob a forma de genérico no Brasil, né? Então, nós mostramos que houve uma cobertura muito maior da medicação para quem usou o cabotegravir quando comparado a quem usou a PrEP oral. A gente avaliou a PrEP oral num contexto de escolha, ou seja, esses indivíduos entre 18 e 30 anos eram ofertados para uma escolha entre PrEP oral e a PrEP injetável, e nós observamos uma cobertura muito maior quando analisamos o grupo que recebeu o cabotegravir, tinha mais tempo coberto com prevenção do que aqueles que utilizaram a PrEP oral no grupo de escolha. Quando a gente fez a análise olhando um grupo paralelo de pessoas do PrEP SUS, nós observamos a mesma coisa, ou seja,
menos cobertura de prevenção naqueles indivíduos que estavam usando o PrEP oral, quando comparados àqueles indivíduos que estavam usando a PrEP injetável. Uma grande questão é que nós iniciamos, né, o cabotegravir no mesmo dia, da mesma forma que a PrEP oral é prescrita no consenso brasileiro, ou seja, de acordo com a regra do Brasil, PrEP se inicia no mesmo dia para aquele usuário que vem ao serviço. Nós fizemos esse mesmo esquema com relação à PrEP injetável com cabotegravir, e a gente teve uma aceitação muito grande quando a gente olha. Foram 1.447 pessoas a quem foi ofertada essa estratégia, 83%, ou seja, 1.200 pessoas escolheram a formulação injetável e apenas 17% escolheram a formulação oral. E vimos, então, como eu já disse, uma maior cobertura, ou seja, número de dias cobertos por uma estratégia de prevenção era significativamente maior entre os que estavam usando a PrEP injetável quando comparados aos que estavam usando a PrEP oral. Então, esse foi um estudo muito importante apresentado no CROI. Não é porque é do nosso grupo, mas é um dos maiores estudos de implementação de PrEP injetável que estão acontecendo no mundo, principalmente nesse contexto em que estudos grandes que estavam sendo conduzidos na África para a implementação do cabotegravir foram sumariamente interrompidos por conta dos cortes drásticos nos financiamentos dos projetos. Então, esse era o primeiro estudo que eu queria apresentar. Um outro estudo que chamou bastante atenção no CROI é sobre uma outra droga que se chama lenacapavir, que é outra droga que foi avaliada para prevenção, dessa vez sob a forma de uma injeção subcutânea a cada 6 meses. Então, resultados que já foram publicados mostraram que o lenacapavir subcutâneo usado a cada 6 meses foi altamente eficaz em prevenir novas infecções pelo HIV, tanto entre mulheres jovens na África, quanto entre minorias sexuais e de gênero nas Américas. Então, essa droga está submetida ao FDA e para ser avaliada como uma nova opção para a PrEP injetável. Então, é uma droga que foi testada e se mostrou altamente eficaz sob a via subcutânea a cada 6 meses. No CROI, nós vimos os resultados de um estudo ainda bastante inicial com o lenacapavir, dessa vez desenvolvido sob a forma de uma formulação que para ser administrada por via intramuscular, dessa vez a cada 12 meses. Então, foram apresentados os resultados iniciais. No mesmo dia da apresentação, foram publicados no Lancet os resultados desse estudo, que mostrou que essa droga é altamente efetiva para. Ela apresentou níveis plasmáticos, ela não foi testada ainda em humanos com essa formulação, mas ela foi feito um estudo de farmacocinética, ou seja, que avalia a concentração no nosso plasma dessa droga do lenacapavir nos voluntários que receberam essa formulação anual. E essa droga permaneceu viável e com níveis adequados no sangue 54 semanas depois daquela injeção intramuscular. Então, isso são resultados importantíssimos, porque a gente precisa levar em consideração que em ambientes de alto estigma e discriminação, a gente poder contar com drogas de longa duração para a prevenção podem imensamente facilitar o acesso, uma vez que essa droga seja viável financeiramente, é importantíssimo entender que elas podem ter um papel importantíssimo em ambientes onde estigma e discriminação afastem aqueles que mais podem se beneficiar dos locais onde podem receber a PrEP. No nosso
cenário, a gente sabe que, apesar da PrEP ser disponível no Brasil como uma política pública há vários anos, a gente tem um nível praticamente estagnado de pessoas usando PrEP. Não diria estagnado, mas crescendo muito lentamente, em torno de 110 mil pessoas usando PrEP hoje no Brasil, sendo que a gente tem uma proporção de metade, pelo menos, somente na cidade de São Paulo. Então, a gente tem uma distribuição muito desigual do ponto de vista regional do uso da PrEP no nosso país. Na prática, como é que essas novidades e desenvolvimentos científicos são incorporados às respostas ao HIV? O que nós temos na ciência hoje e quando teremos disponível ao acesso das populações? Então, como vocês sabem, as novas tecnologias científicas são produtos e commodities de empresas privadas, e, como tal, elas são comercializadas globalmente. Há mecanismos que auxiliam essa negociação de preços e de relaxamento das patentes para a produção global, como, por exemplo, a iniciativa do Medicine Patent Pool. Então, por exemplo, o cabotegravir, que a gente comentou aqui, o produtor fez um acordo com o Medicine Patent Pool para que essa droga possa ser produzida como um genérico em 3 fábricas, e com uma lista de países, que em torno de 90 países, em que essa droga vai poder ser adquirida dessas 3 fábricas de genéricos, que vão começar a disponibilizar os genéricos a partir de 2027. Do ponto de vista do nosso país, nós estamos absolutamente excluídos desse acordo do produtor do cabotegravir com o Medicine Patent Pool, do ponto de vista de acesso a genéricos. Com relação ao lenacapavir, um acordo também foi feito, não através do Medicine Patent Pool, mas através do produtor, com 6 fábricas de genéricos, mas, novamente, o Brasil está excluído de qualquer acesso a genéricos na perspectiva desse acordo já realizado. Como vocês sabem, as novas tecnologias, para serem incorporadas, precisam ser registradas nas agências nacionais, por exemplo, no nosso caso, na Anvisa, ou em agências globais, né, como a OMS. Em geral, para essas drogas serem utilizadas em larga escala, essas novas tecnologias também precisam ser recomendadas, tanto em diretivas técnicas da OMS, que posteriormente são traduzidas nas diretrizes nacionais de cada país. E a gente, nesse momento, não tem drogas de longa ação incluídas nas diretrizes técnicas do Brasil, porque ainda não temos, por exemplo, o cabotegravir é o único que é licenciado entre CAB e lenacapavir, o CAB já é licenciado pela Anvisa, entretanto, o produtor oferece essa droga a preços inacessíveis até o momento para o nosso Sistema Único de Saúde. Como vocês sabem, o PEPFAR, financiado pelo governo americano, foi um polo inestimável de introdução de novas tecnologias nas respostas nacionais ao HIV, sobretudo em países africanos que têm um contexto de epidemia generalizada. Por exemplo, já estava em negociação uma compra volumosa de lenacapavir para ser distribuída em países africanos parceiros do PEPFAR. E, como a gente sabe, o PEPFAR, ele está a prevenção, só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma projeção de que 25 milhões de pessoas deveriam estar usando PrEP no mundo até 2025, até 2025, meu Deus, eu acho que era esse ano. E a gente só tem um número infinitamente menor, 3 milhões de pessoas, das quais 90% eram financiadas, a droga ou os serviços eram financiados pelo PEPFAR. E hoje o PEPFAR só autoriza a PrEP para gestantes. Então, toda a distribuição de PrEP para as populações mais vulneráveis, ela foi suspensa. Então, a gente estava contando que o PEPFAR pudesse ser um polo de introdução dessas novas tecnologias nas respostas nacionais ao HIV,
sobretudo nesses países onde a epidemia é concentrada. A gente tem o Fundo Global, que também financia parte da resposta ao HIV em vários países da África, e que foi anunciado ontem que o mecanismo de reabastecimento financeiro foi autorizado, então a gente espera encarecidamente que o Global Fund, que o Fundo Global possa assumir parte dessa responsabilidade. A gente, no Brasil, sabe que também para uma droga ser incorporada no SUS, além do registro na Anvisa, é necessária a aprovação da Conitec, que é uma câmara técnica do Ministério da Saúde que decide sobre essa incorporação. Eu tenho uma série de outras coisas, mas eu não sei como que está o meu tempo, se ele já está finalizado, Eduardo, ou se ainda dá para ir mais um pouquinho. Eu acredito que dá para ir mais um pouquinho, Beatriz. Pode seguir um pouco. A gente te avisa, acho que mais uns 5 minutos, acho que é tranquilo. A gente, então, mudando um pouquinho o polo, a gente teve também de atenção, o polo de atenção, a gente teve também a apresentação de um estudo bastante interessante sobre terapia antirretroviral de longa ação. A gente está saindo do mundo da PrEP para ir para o mundo do tratamento. O Brasil, novamente, está completamente desconectado da disponibilização de terapia de longa ação, não só o Brasil, mas nenhum país de renda baixa ou média tem disponibilizado essa terapia de longa ação, que se dá com uma conjunção de dois medicamentos intramusculares a cada 2 meses, se mostra altamente eficaz e hoje é a terapia de escolha para a primeira linha em países do norte, do norte global. Nós, do sul global, estamos absolutamente excluídos do uso de terapia de longa ação para o tratamento da infecção pelo HIV. Então, foram apresentados resultados de um estudo realizado na África, que se chama CARES, que é o primeiro estudo que avalia a implementação dessa combinação de drogas, que são o cabotegravir e a rilpivirina, e que mostra, ano passado, o estudo CARES foi apresentado, mostrou resultados bastante promissores e otimistas após 1 ano de uso. E dessa vez, então, os pesquisadores levaram resultados de 2 anos de uso dessa estratégia, que se mostrou tão boa quanto a terapia oral, com o esquema que a gente usa no Brasil. Então, tem todos esses dilemas também. Essa droga não é incorporada no nosso país pela Conitec, não é incorporada em nenhum país de renda baixa ou média, e para agravar a situação, a rilpivirina, que é um dos componentes dessa combinação, foi descontinuada a sua produção pelo produtor, e então a gente não tem no mundo hoje nenhum produtor que tenha se responsabilizado pela produção da rilpivirina para assumir que essa droga continua a ser produzida no contexto em que ela possa ser comprada pelos países para disponibilização. Tem algum microfone aberto que tumultua um pouquinho. Cristiane, por favor, desliga o microfone. É Cristiane, acho. Então, A Cristiane e a Cleidijane, por favor, desliguem os microfones. E o último estudo que eu queria mencionar é um estudo de cura, né? É um estudo muito interessante que se chama RIO, apesar de não ter nada a ver com a gente, que utilizou anticorpos monoclonais. É extremamente interessante esse estudo, em que as pessoas que foram incluídas estavam usando a sua medicação antirretroviral e elas estavam estáveis no uso da sua terapia antirretroviral. E então, o que esse estudo mostrou? Pessoas receberam, né, pessoas que estavam usando o seu tratamento, e esse tratamento continha uma droga de longa ação e que era, na realidade, uma combinação de 2 anticorpos monoclonais, tá? Que também são elementos que não estão ainda em nenhum guia terapêutico, mas que foram testadas no âmbito de pesquisa nesse estudo. Então, pessoas que estavam muito bem obrigadas, estáveis com seu tratamento antirretroviral,
foram alocadas para receber esse tratamento usando 2 anticorpos monoclonais, uma infusão de 2 anticorpos monoclonais, e essas pessoas, então, interromperam a sua terapia antirretroviral. Então, isso se chama interrupção planejada do tratamento. E o que foi que se observou? Que 75% das pessoas que receberam essa combinação de 2 anticorpos monoclonais e pararam o seu tratamento antirretroviral, elas não experimentaram em 20 semanas nenhum retorno da sua carga viral. Ou seja, em 20 semanas de observação, 75% dessas pessoas mantinham uma carga viral absolutamente indetectável sem terapia antirretroviral. E, posteriormente, acompanhando essas pessoas por mais tempo, 25% se mantinham ainda absolutamente indetectáveis com 72 semanas, ou seja, 1 ano e meio depois de ter sido feita essa infusão com anticorpos e ter sido suspenso a terapia antirretroviral. Então, esse foi um estudo que recebeu uma enorme atenção na conferência, novamente trazendo as novas tecnologias, né, que a gente sabe que o avanço da ciência se dá por aí, mas que nos impõe, para países como o nosso, e outros, obviamente, em condições muito piores, impõe as restrições relacionadas ao acesso às novas tecnologias, que são naturalmente muito mais caras e muitas vezes inacessíveis. Antes de finalizar, eu gostaria de colocar para vocês assim que, frente a toda a catástrofe que está havendo relacionada à suspensão do auxílio do PEPFAR, a gente precisa contextualizar isso no âmbito da realidade brasileira, onde a gente tem um sistema único de saúde que cobre todo tratamento de pessoas vivendo com HIV no país, não só com antirretrovirais, mas também com medicamentos para infecções oportunistas e tecnologias para monitoramento, CD4, carga viral, genotipagem, e também um programa de prevenção que inclui a PrEP, sob a forma de acesso universal. E nada disso foi absolutamente impactado por essa situação que está impactando gravemente e ameaçando a resposta global do HIV. A gente sabe que haviam pequenos projetos financiados no Brasil, mas que isso, de forma alguma, significa que essas pessoas não vão ter acesso a PrEP que estava sendo fornecida através desses pequenos projetos. Então, eu acho que é um momento em que a gente precisa refletir que a gente tem inúmeras dificuldades no acesso a serviços, no acesso a serviços amigáveis para as pessoas mais vulneráveis, mas, por outro lado, a gente tem um sistema único de saúde que garante muitas coisas que nós temos que nos orgulhar. Então, eu acho que, assim, eu tenho me sentido extremamente grata por ser brasileira e por ter esse contexto, porque eu estou vendo assim muitos amigos numa situação muito grave em relação a não saber se vão ter acesso a um tratamento ou à prevenção do HIV em muitos países que recebiam esse auxílio. Então, eu vou parar por aqui, estou disponível para qualquer pergunta que vocês quiserem. Obrigada. Obrigado, Beatriz. Muito boa a sua apresentação. Dá um contexto para a gente, acho que dos principais avanços científicos, né, e a perspectiva de uma melhora, tanto para a prevenção como também para a assistência, né, às pessoas que já vivem com HIV e AIDS. Eu vou imediatamente passar para os dois convidados, primeiro para o Davi, para que ele possa também apresentar a sua avaliação, né, sobre todo esse cenário. E aí eu só pediria tanto para o Veriano e para o Davi, pedindo desculpa já, para a gente tentar se manter dentro do horário aí, para a gente não extrapolar muito após as 18, que a gente não tem muito aqui na própria plataforma a possibilidade. Então, primeiro, com a palavra da Davi, para suas considerações. E obrigado Boa pela... tarde a todos.
Em primeiro lugar, agradecer o convite. Estou aqui representando o Ronaldo, que, como o Eduardo já falou, teve um problema familiar de última hora. Várias coisas a mencionar. Primeira, a qualidade do que a Beatriz nos trouxe. Um grande abraço para a Beatriz. Beatriz é uma das expoentes da ciência brasileira, uma das principais. E nunca se furta de participar em qualquer evento importante, como seu papel de divulgadora de informação de qualidade, e isso sempre fazendo horizontalmente uma grande atividade na construção, não apenas da parte de pesquisa, que já é bastante complexa, e ela agora está nesse papel de relevância de presidente da IAS, senão também participando na própria construção de políticas públicas com seus saberes que ultrapassam a questão meramente da parte laboratorial, científica, a questão de desenho de estudo, e um grande testemunho de como é importante os espaços dos movimentos sociais, e acho que a Beatriz sinaliza com muita brilhantez esta a ação integrada, né? Como Ministério da Saúde, é importante sempre deixar claro que nós temos um papel de traduzir esses avanços no horizonte científico e tentar levar isso para material, e objetivamente levar isso na população que precisa dessas novas incorporações, se é que precisam, o quanto precisam, ou quem que precisa, por meio de instrumentos de política pública. Todos vocês são também grandes participantes, mas a grande, digamos, diferença que nós fazemos é que entendemos que essa horizontalização com participação do movimento social como protagonista de tamanho, de potência e de participação igual aos outros que se envolvem nesse processo, sempre é bem sinalizado. E talvez a pandemia de HIV/AIDS seja um dos processos políticos mais importantes da história em relação com direitos humanos, na história, na escrita de capítulos sobre vulnerabilidade. Isto não era um linguajar de há 20 anos, então são avanços onde, sem dúvida, também usando as palavras da Beatriz, a Constituição de 1988 nos trouxe o SUS, que continua sendo, apesar de uma série enorme de deficiências, um grande guarda-chuva que humaniza o sistema onde nós estamos hoje, imersos de perda de direitos. E talvez isso que está acontecendo com a administração nos Estados Unidos é, graficamente, esse desmoronamento do tecido de direitos. Então, o SUS é ainda um porto de direitos pelo qual todos batalhamos. No seu papel como Ministério da Saúde, em pautas concretas, apontam, e a Beatriz, como sempre, facilitou muito o nosso trabalho, em questões regulatórias. Então, como ela já falou, essas novas tecnologias medicamentosas ainda não estão plenamente registradas. Então, o cabotegravir já está registrado no Brasil, a ribavirina está em processo, mas a Beatriz explicou que agora nós entramos nessa crise, porque fornecedores, veja como é problemático nós trabalharmos saúde com o mercado, porque uma questão inimaginável acontece, que o próprio fornecedor se retira da produção. O lenacapavir também houve conversações com o laboratório que o produz, e ele se comprometeu a levar adiante esse registro nesse primeiro trimestre de 2025, então há essa perspectiva, mas, como sempre, a nossa visão é de equidade. De novo, Beatriz facilita muito a nossa compreensão do processo, porque com esses ensaios clínicos feitos sob a coordenação da equipe de pesquisa da BIA, nós temos a definição de prioridades em grupos mais vulneráveis. Então, a adequação dessas medicações novas tem que ter também todo um arcabouço que o Ministério, junto com
as parcerias com os movimentos sociais, com os pesquisadores, com mesmo todo o aparato do Ministério, que é um aparato técnico, deve e tem que adequar a essa possibilidade, notadamente porque nós trabalhamos também com a variável custo. Essa é uma variável que se impõe para além da legitimidade de pautas que reivindiquem a incorporação de aquela outra indicação. Mas é essa força toda, e notadamente a potência dos movimentos sociais, que também entra na disputa para que a compreensão da garantia de recursos para a aquisição das novas tecnologias passa por uma decisão política que nunca é obtida de graça, ela sempre tem que ser um movimento de várias forças que estejam com aquele objetivo. Em termos de divulgação de conhecimento, agora a coordenação já elaborou 2 webinários que vão acontecer agora nesse mês de abril, para dar também divulgação às principais pesquisas, às principais estudos que se apresentaram no PROE. Esse PROE, como eu falei, a Beatriz teve uma característica atípica, volta de reivindicação política e de declaração de direitos, que é muito importante, porque muitas vezes os pesquisadores ficam de uma forma, vamos chamar assim, isolada em questões que dizem respeito só à produção de novos conhecimentos na área de ciência dura, mas tudo isso tem seu âmbito político muito desenhado como mais importante dentro da produção para beneficiar as pessoas. E, finalmente, nós tivemos, o Eduardo fez parte, a Carla também, um evento muito, muito significativo de declaração, novamente, da parceria potente do DAT, da coordenação com os movimentos sociais. Esse trabalho em conjunto, ele teve algumas faces até, digamos assim, muito pouco benéfica, para dizer o menos, para ser muito suave nas palavras, mas a gente está, sem dúvida, resgatando, mas de fato, não só de palavras, a participação dos movimentos sociais, não para participar em pautas que nós achemos importantes para o movimento social. É o movimento social que tem que nos pautar. A gente tem que ter esses tensionamentos legítimos para avançar. E, com isso, eu finalizo de novo como finalizou a Beatriz na sua exposição. O SUS deve ser defendido como um agregado de direitos extremamente robusto e que é um dos instrumentos de equidade social que o Brasil dispõe e que nos diferencia definitivamente de grande parte das nações do mundo. Então, é para defender esse SUS, tanto para nossos pacientes, pessoas vivendo com HIV/AIDS, quanto para a população geral, e é isso que estamos fazendo do nosso lado. Obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado, Davi. Eu acho que a tua explanação também vem de encontro com aquilo que a gente esperava, que é exatamente esse posicionamento, né, do Ministério da Saúde, principalmente através do DAT, dessa perspectiva mesmo de, primeiro, de estar com o movimento social e não pautando o movimento social. E essas questões que são muito necessárias, que a gente tenha a informação a mais direta possível, para a gente também verificar formas de atuar. Tem questões que a própria gestão vai ter dificuldade para encaminhar internamente, mas que o movimento social, com a sua potência, pode pautar, tanto o Rodrigo Pinheiro está aqui na live, pode pautar na frente parlamentar, junto aos deputados. A gente precisa ter uma força política para poder garantir recursos para o SUS e para as políticas de HIV e AIDS. Acho que esse é uma pauta. E a pesquisa, ela é fundamental. Mas não vou me alongar também, eu quero passar diretamente para o Veriano, que tem toda uma discussão com a gente, com o movimento social, dentro dessa pauta, né? Das novas drogas, incorporação, patentes, e que pode contribuir bastante com a gente aqui, com esse debate.
Então, Veriano Terto, vice-presidente da BIA e membro também do GTPI, Grupo de Trabalho de Propriedade Intelectual. Obrigado à BIA. Obrigado, pessoal, pelo convite, por estar aqui, né? E também meu abraço aí à Beatriz e ao Davi. E eu agradecendo, né? Afinal, também sou parte da NAIDS e agradeço a participação de vocês aqui junto ao movimento social. Acho que é sempre importante essa intersetorialidade, já como primeira questão, é um dos princípios do SUS e que a gente tem que valorizar cada vez mais na AIDS, como em qualquer questão de saúde pública, de saúde coletiva. É algo que a gente já aprendeu no Brasil há muitos anos e que não custa nada lembrar, até porque essa intersetorialidade tem sido, às vezes, muito difícil, né, de ser realizada por, às vezes, falta de recursos, por falta de entendimento, mas que a gente não deve deixar de lado. Então, deixar esse agradecimento por investir e valorizar esse princípio aqui nesse debate. Eu fiquei com o papel de trazer questões, né, de fazer questões, então, eu acho que uma das primeiras, acho que a Beatriz, já na abertura da sua fala, ela aponta para algo muito importante, pessoal, aqui para nós do movimento, que eu acho que é uma radicalização da internacionalização dos destinos da epidemia. Acho que a Beatriz mostra que nacionalmente nós não damos conta de conter a pandemia. E isso é muito importante. A AIDS sempre é uma pandemia, é uma questão global, mas acho que muitas vezes nós fechamos, muitas vezes, as nossas discussões no contexto nacional. Agora não dá mais. A gente vai ter que começar a incluir cada vez mais o contexto internacional, porque é o contexto internacional que vai, por mais que o Brasil tenha boa vontade, por mais que o Brasil tenha interesses, né, em resolver a questão da pandemia, o contexto internacional vai jogar um peso muito grande, seja politicamente, seja e principalmente economicamente, como a gente viu aqui no preço dos medicamentos, né, na quase, eu diria, fechamento ou restrição de estudos clínicos internacionais, que são importantíssimos para o avanço da ciência, a gente não sabe, né, Beatriz, como esses estudos clínicos vão estar, caso isso tudo continue, daqui a 2 anos, 3 anos, não sabemos os estudos clínicos, por exemplo, com lenacapavir, com pessoas trans e pessoas LGBT no Brasil. Eu não sei como vai ser, né? Porque são financiados enfim, já estou só colocando as perguntas que eu acho que talvez tu saiba responder muito mais do que eu, né? Então, a minha função aqui é ir provocando, né? Então, acho que como é que vão ficar os estudos clínicos que são importantíssimos para tanto o descobrimento como a incorporação da inovação, né? Então, e outro ponto, aí já entrando na questão do cabotegravir, né? Que muito bem, muito interessante, que a gente no GTPI tem trabalhado, e aí eu peço, pessoal, muito apoio do movimento social, porque a gente no GTPI está sozinho, sabe? A questão de discussão sobre patentes, acesso a medicamentos, preço, a gente está muito reduzido cada vez mais, até porque, sabe, desculpa falar assim, às vezes parece que a gente é chato com esse tema das patentes e dos preços e do acesso a medicamentos, algo que é necessário na nossa vida, né? O medicamento no Brasil, para quem toma o antirretroviral até hoje, é fundamental para estar vivo. Eu estou vivo porque eu tomo antirretroviral. Meu diagnóstico é de 20 e tantos anos atrás, quase 30 já. Então, se eu não tivesse antirretroviral, eu não estava falando aqui com vocês, sabe? Então, é uma questão fundamental para nós entender essas questões de acesso e de ciência, né? E buscar democratizar a ciência, como a gente está falando aqui agora, esse exemplo aqui, esse evento, eu acho que é um exemplo, é fundamental, né? Mas para isso a gente precisa também estudar, se apropriar na medida do que a gente possa. Eu sei que é difícil,
né? Mas a gente está tentando aqui, né, intersetorialmente, democratizar a informação, mas se incorporar, se apropriar dessa informação para que a gente consiga avançar para o acesso, né? Então, é também uma provocação. E sobre o cabotegravir, Beatriz, fica uma pergunta: vale a pena investir no cabotegravir, na incorporação do cabotegravir, sabendo, pelo menos até agora, que o lenacapavir parece ser superior, tanto como forma de uso quanto a atuação na PrEP e possivelmente em tratamento também. Então, Vocês me falam se querem que eu responda agora ou ao final, como ficou à disposição. Tá. O Veriano, segue? Eu queria pedir isso. Veriano? Veriano, para ele poder continuar, eu acho que ele ainda tem uns 3 minutinhos, e daí a Sim. gente volta para você, Beatriz, e se o Davi quiser também fazer algum comentário. Veriano está na sala ainda? Eu não estou vendo. Ele caiu. O Veriano está mudo. Estou aqui, já voltou, não sei por que ficou Pronto, mudo. pronto. E eu pediria para todos os outros manterem os microfones aí fechados. Então, e assim, como é que a gente faz para reativar, trazer dentro do nosso movimento a questão do acesso a medicamentos? Acho que a Beatriz traz informações aqui muito sérias, né? E aí entra de novo o contexto internacional, tem avanços de tratamento long acting, de longa duração, injetável, como essa combinação do cabotegravir e rilpivirina, possivelmente existam outras, não incorporada pelo Conitec e muito distante da nossa realidade no Brasil, apesar dos benefícios que isso poderia trazer para um grupo imenso de pessoas. Afinal, abandono e falha de tratamento é uma realidade no país, pouco discutida no nosso movimento, mas uma realidade muito séria, e sabemos que talvez algumas dessas novidades fossem muito importantes para a gente trabalhar, né? Para a gente tentar trazer para o nosso país, apesar delas serem um sonho distante. Mas sonho distante também era o antirretroviral, o mais simples, lá em 1995, 94 e 96, e o nosso movimento conseguiu incorporar. Então, nós temos um passado de luta que a gente tem que valorizar e resgatar para trazer de novo qualidade de vida e vida, antes de mais nada, para as pessoas vivendo com HIV. Afinal, somos 1.100.000 pessoas já vivendo com HIV no Brasil, e o nosso país sabemos que está ficando para trás, desatualizado no acesso a medicamentos. Acho que, para terminar, a questão da cura, Beatriz, mostra que a gente é um horizonte possível, né? Estamos muito preocupados com essa questão, pelo menos quem está aí trabalhando com medicamentos, porque todas as terapias com os anticorpos monoclonais, elas também vêm apontando para preços altíssimos, caríssimos, né? Apesar seus resultados promissores, e a gente aqui no Brasil recebemos uma má notícia aqui na BIA. Há pouco tempo a gente estava tentando um projeto com a Universidade de Georgetown, um consórciozinho internacional pequeno, para fazer uma pequena iniciativas de preparação, mais disseminação mesmo de informação sobre os monoclonais, e algumas oficinas, workshops, publicações de fácil acesso para as pessoas sobre esses avanços, mas a Unitaid congelou o projeto e só agora para setembro. Mas eu acho que é mais do que urgente no Brasil a gente estender essa discussão, porque elas são
pelo menos para a Bia, né? A Bia fala desde o Betinho, desde 94, que a gente fala em cura, né? E então, para a gente, é algo que está sempre na pauta, na agenda, e esses estudos nos encorajam a mantê-la. Mas a gente precisa conversar mais, disseminar mais informações, e tem como fazer isso se a gente tivesse um pouco mais de apoio financeiro, principalmente, para poder, porque conhecimento a gente vai atrás, né? E sabe como fazer e preparar, né? Mobiliza várias pessoas, mas a falta de recursos nos impedem de avançar e, claro, se a gente também não tem o apoio dos colegas. Então, só para concluir, então, eu acho que é isso, eu acho que eu concordo, fechamos nós três, na defesa do SUS como algo, um tesouro nesse momento. Acho que o SUS, além do que foi dito aqui, se torna uma trincheira, né, de luta mesmo, de uma saúde pública universal, né, com justiça social, com equidade, algo que no mundo vai se tornando cada vez mais raro. E acho que um grande exemplo agora por exemplo, o projeto A Hora é Agora, financiado pelo PEPFAR no Brasil, que também sofreu e está sofrendo cortes por causa das restrições nos Estados Unidos. O SUS vai incorporando uma série de atividades desse projeto, né, nas cidades lá em Florianópolis, em Campo Grande, em Fortaleza. Se não fosse o SUS, muito mais pessoas estariam, principalmente pessoas LGBT, estariam à descoberta no seu acesso à PrEP, a diagnóstico, né, e a todo um aspecto de inovação e indução que aquele projeto trazia. Então, eu fecho só por aqui, acho que já foi o meu tempo, com essas pequenas provocações para o debate, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Veriano. Você me instigou a falar um monte de coisa, mas eu vou me reservar também aqui para dar oportunidade para outras pessoas. Então, eu volto aqui para... Só um momento, Eduardo, só deixar um convite. Pessoal, dia 14 de abril, às 14h, vocês podem pegar a informação aqui na Bia, mas vai circular uma porção de cards aí nas redes sociais, a discussão sobre o Lenacapavir, tá? Parceria da Bia com a UNAIDS. Vamos ter a participação do pessoal do INE, do departamento, bem intersetorial também, movimento social, ciência e gestão, tá? Academia, dia 14 de abril, às 14h. Não, já podem reservar na agenda, tá bom? Então, mais um debate aí para a gente se colocar e aprender um pouco e discutir. Eu acho que é Edu, isso. obrigada. Obrigado, Veriano. Acho que a nossa proposta é exatamente essa. E você trouxe na tua fala uma questão que para mim é a mais importante. Nós, enquanto movimento social, a gente precisa estar mais juntos e dentro de uma agenda construída hoje pensando nesse cenário internacional que interfere diretamente também no cenário nacional. Não dá para a gente pensar a AIDS só dentro do Brasil. A AIDS não tem fronteira, como já dizíamos no passado. Beatriz, como a gente tem poucos minutos ainda. Edu, só para talvez assim, vou fazer uma proposta para a gente poder otimizar. A gente tem duas pessoas inscritas, né? Que é o William e o William Amaral e o Rodrigo Pinheiro. Eles poderiam colocar as questões delas e depois a gente volta para os nossos convidados. O que tu acha? Queria só Ótimo. registrar que nós temos aqui nos acompanhando em torno de 60 pessoas entre o YouTube e a sala. Então a gente tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, uma participação imensa de São Paulo e Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Recife, Maranhão, Ceará, Bahia. Então aí tem uma participação ampla comunitária, o que mostra o quanto é importante, né? A gente está engajado não só numa agenda, nessa discussão, mas também pensando no maior engajamento para incidir na agenda de pesquisa no Brasil, né? Para que a gente tenha uma agenda que seja mais assertiva e também na incorporação de novas tecnologias, aí pensando o cenário que a Bia nos colocou muito bem, desse distanciamento do que a gente tem no sul global e do que a gente tem nos países desenvolvidos e com maior renda, né? Mas já passo para o William. Boa tarde a todos e todas.
Eu tenho uma pergunta para a doutora Beatriz, que ela falou em anticorpos monoclonais ou BNAbs. Eu gostaria de pedir para ela explicar o que é isso, porque eu tenho certeza que muita gente ainda não ouviu falar desse termo. A outra questão que eu quero abordar, né, foi a experiência que a gente teve lá no início dos anos 2000, né, que a gente teve a grande possibilidade de ter acesso aos recursos da USAID. E que bom que naquele momento a gente não acessou e a gente conseguiu construir a nossa resposta, né? Nesse momento que é de tragédia que o movimento internacional de AIDS está passando, com corte de recursos, é muito bom saber que a gente conseguiu fazer o nosso dever de casa. Lógico que estamos muito aquém, né? A gente tem que começar a discutir a questão do acesso de medicamentos injetáveis, de novas drogas para o tratamento de quem está infectado com HIV, como também, né, novas formulações de PrEP oral, né? A Merck está com um estudo com uma proposta em fase 2 de PrEP oral para 30 dias, né? Você toma um comprimido só de 30 em 30 dias, como também o acesso ao tratamento, né? Com cabotegravir, a droga que foi retirada do mercado, a gente precisa pensar estratégias de produção local ou em consórcio. É isso, um prazer estar aqui. Obrigado, William. Rodrigo? Opa. Oi. Bom, boa noite já para todas as pessoas. Primeiro, agradecer e parabenizar a ANAIDS por puxar essa discussão. Acho que é importantíssima. E aqui em São Paulo também vai ter a Casa de Vacinas, a CRT vai promover sábado, também lá no Hospital do Servidor, mas é importante a gente estar pegando aqui essas informações. Eu quero trazer algumas questões. Eu também estou com essa dúvida que o Veriano perguntou a respeito do cabotegravir, realmente da realidade, da funcionalidade dele, se ele realmente a implementação dele vai ter esse impacto. A outra questão é com o Veriano. Veriano, você sabe muito bem que a AES está nessa discussão de preço de medicamentos, inclusive a gente sempre chamou vocês para uma discussão ainda que não foi colocada aqui, mas eu acho que o movimento social também tem que decidir, que é na fixação do preço CIMED. Ali tem um impacto de onde vai se colocar o preço do medicamento no Brasil. A gente vem trabalhando isso para ver como que a gente pode decidir politicamente ali, porque o único parâmetro que eles têm ali é o que a indústria farmacêutica fornece. Então, ela fornece com um preço altíssimo e esse é o parâmetro que entra para a tabela do SUS para eles poderem estar negociando e isso joga o preço lá em cima e negocia ali mais para baixo. Né? E outras questões. O que eu queria colocar também, que eu acho que o social, na questão, a gente tem faltado muito a questão do Redacapavir nessa discussão, inclusive nessa discussão de preço, inclusive na discussão de licenciamento compulsório. Eu acho que a discussão do licenciamento compulsório tem que ser para todos os medicamentos de longa duração, né? Inclusive o cabotegravir, inclusive com qualquer outro que vier a surgir, que vier estar colocando aí, né? Não ficar fixado só num, porque a gente não sabe quando vai ser incorporado. Daqui 2, 3 anos, vai ficar esse ato sem nenhum medicamento de longa duração para trabalhar a questão da prevenção, que hoje é só prevenção que está colocando, que sabe daqui a um pouco o tratamento. Aí eu quero puxar para o DAT. Né? O DAT ele traz um posicionamento aqui que difere da realidade. Né? A questão da escuta do movimento social, acho que o DAT não tem escutado o movimento social. Né? A gente tem demandado o DAT por várias outras questões, mas tem um distanciamento do acolhimento do que o movimento social tem apontado para o DAT absorver isso e incorporar ali dentro dele. Né? Acho que falta isso, é uma questão do DAT de estar compreendendo melhor essa relação com o movimento social. Eu quero colocar, quando fala a questão de recursos, e, gente, não é uma crítica à questão do Brasil saudável, tá? O Brasil saudável é importantíssimo, mas o Brasil saudável dentro do DAT ele está comprometendo as ações dentro das patologias que estão dentro do DAT no enfrentamento da resposta. Inclusive, quando o Davi fala na questão da utilização de recursos, se não me engano, não teve aumento. Não teve aumento nos recursos. Tá? Então, é uma discussão interna, porque eu acho que não houve uma prioridade de incrementar o recurso para poder
a gente está adquirindo e já tem a sinalização desses medicamentos de longa duração. E a outra, de utilizar recursos do DAT, porque o Brasil Saudável não tem financiamento, né? Então, utilizando recursos do DAT, das outras patologias, da AIDS e tal, para financiar o Brasil Saudável. Então, essa discussão dos recursos, eu posso falar muito bem essa questão de orçamento, porque a gente trabalhou 6 anos e a gente conseguiu um incremento aí, através de emenda, de 25 milhões. Vamos ver como que para fortalecimento do serviço especializado e também para o repasse da sociedade civil. Mas, descoa, sabe, assim, não teve o mesmo eco da fala e da questão da realidade. Bom, quero focar nessas questões aqui. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Vamos devolver a palavra para a doutora Beatriz e depois para o Davi. Então, muito obrigada, pelas apresentações e pelas perguntas. Então, começando pela questão do velho, vocês me lembrem que eu tenho que responder, porque eu só anotei 2 coisas aqui. Uma delas é a pergunta do Veriano em relação à validade da incorporação do cabotegravir, dado que a gente tem resultados do lenacapavir que se mostraram superiores ao que a gente identificou, né, para as populações que são críticas para a nossa epidemia, que são a população de homens que fazem sexo com homens, travestis, mulheres trans. Os resultados do lenacapavir no estudo Purpose 2 foram melhores que os resultados do estudo HPTN 083. Entretanto, a gente precisa analisar esses resultados levando em consideração que as metodologias estatísticas usadas pelos 2 estudos foram muito diferentes. E que quando a gente olha contextualizando isso, a gente sabe que ambas as drogas são altamente potentes e que podem, ao meu ver, ser bem-vindas na incorporação. Eu acho que, em relação ao cabotegravir, a gente tem um problema de que é uma droga que precisa ser injetada a cada 2 meses, o que traz um impacto para o nosso sistema de saúde, tendo em vista o consumo de profissionais envolvidos no processo. O processo é simples, é uma injeção intramuscular, mas ela precisa ser feita num local onde essa droga esteja armazenada. Não precisa de geladeira, é realmente mais simples do que parece, mas é uma injeção intramuscular profunda que precisa ser feita no primeiro dia, 30 dias depois e depois a cada 2 meses. Dessa forma, ela traz um peso para o sistema por conta de que a PrEP oral a gente já dispensa a cada 3, ou a cada 4, ou a cada 6 meses. A gente tem máquinas em São Paulo dispensando, a gente tem a estação prevenção dispensando, a gente tem inovações sendo criadas na medida do possível nas diferentes cidades. O lenacapavir, por sua vez, subcutâneo, a cada 6 meses. Fascinante do ponto de vista da possibilidade de uma pessoa voltar ao serviço só a cada 6 meses. Para mim, eu acho que a gente tem espaço para incorporar cabotegravir, porque, fundamentalmente, ele está aprovado na Anvisa, e se essa negociação puder ser feita, a gente teria um insumo que poderia estar disponível rapidamente para a população brasileira. Então, eu vejo no sentido de um nicho que poderia ser imediatamente ocupado, pensando que o lenacapavir ainda está por ser submetido à Anvisa, ainda vai passar por um processo de avaliação e lembrando que tudo tem que ir para a Conitec, tanto uma quanto a outra, porque nada é absorvido pelo SUS sem a Conitec. Então, eu acho que, no momento, seria oportuno, caso houvesse uma possibilidade de negociação decente para o nosso país. Não estou vendo isso acontecer, tá? Não sou governo, não tenho esse mandato aqui, mas pelas coisas que eu ouço, a empresa produtora vem sendo muito, no mínimo, desagradável nesse encaminhamento, no sentido de um preço decente para nós.
Com relação à pergunta do William, em relação aos anticorpos monoclonais, é assim, é uma explicação um pouco técnica, né? Um anticorpo monoclonal é um anticorpo produzido por um único clone de linfócitos B. Linfócitos B são células do nosso sistema imune que produzem anticorpos, então é uma especificidade, esse linfócito, esse anticorpo monoclonal, ele é produzido por um único clone de linfócitos B, e ele é produzido no nosso organismo numa quantidade muito pequena. Então, ele é desenvolvido em laboratório, o nosso Instituto Butantan, por exemplo, fabrica anticorpos monoclonais e eles já vêm sendo utilizados tanto para doenças infecciosas como também no tratamento de neoplasias. Então, cada vez mais os anticorpos monoclonais vêm sendo introduzidos no formulário de tratamento para diferentes neoplasias e também para doenças infecciosas. Então, a expectativa é que a produção nacional dos monoclonais possa ser amplificada cada vez mais e que, eventualmente, caso alguma dessas substâncias tenha algum efeito para a cura, ou pelo menos para que as pessoas vivendo com HIV possam manter suspensos o seu tratamento por alguns períodos, né? Que poderiam dar uma trégua do ponto de vista das toxicidades, do cansaço, da exaustão do uso dos remédios, já poderia ser interessante, mesmo que ainda não se atingisse a cura, que pudesse se atingir períodos em que essa pessoa pudesse suspender os antirretrovirais antes da gente poder chegar ao momento definitivo dessa cura. Então, eu acho que, felizmente, o nosso mercado nacional a nossa produção nacional já tem esse histórico, né, em que a gente sabe também que Manguinhos pretende ampliar o seu escopo de atuação na área dos monoclonais. Então, eu acho que o preço é, como o Veriano disse, uma questão muito séria, mas que a produção nacional já avança de forma importante nesse território. Obrigado, Beatriz. Eu acho que hoje aqui a gente não vai ter tempo para explorar muitas outras questões, mas assim, eu acho que já fica para nós como uma lição de casa para uma próxima web, para poder discutir isso. Tem uma colocação aqui, eu vou colocar, que é do Rafael Reis. Ele coloca aqui no chat, né, a questão de que a gente tem discutido bastante a questão no contexto do biomédico, mas que também falta bastante. Hoje, a gente perdeu muito no campo da educação, educação comunitária, de trabalhar também esses aspectos do avanço frente à epidemia, mas de forma também comunitária, né? A gente perdeu muito nos últimos anos aí, principalmente na, na última gestão aí antes do governo Lula, na presidência anterior, um retrocesso enorme com relação à política de educação, e principalmente para as populações que se encontram em maior vulnerabilidade. Quem sabe, Rafael, a gente faça desse tema o próximo tema de uma webinar. Davi, você quer fazer algum comentário? Sim, eu vou querer debater um pouco com o Rodrigo. Em primeiro lugar, acho que ele faz uma afirmação muito importante em relação com as novas tecnologias, onde o conflito também, e é fundamental de ser feito, naqueles que desenvolvem a tecnologia e precificam, porque aí é onde nós estamos naquela fronteira da opressão desses países do norte global que impõem preços cuja raiz é o mercado, ações na bolsa de valores e não preço mesmo do produto e de todo o desenvolvimento tecnológico. Em relação ao que o Rodrigo coloca dos movimentos sociais, eu acho que é papel, sim, o movimento social achar que seus espaços são poucos. Eu acho que esses espaços realmente, no momento, são poucos, mas eu devo lembrar, e só para defender a nossa lição, que nós partimos de um cenário extremamente calamitoso. A partir das gestões do presidente anterior e do anterior ao anterior, foram revogados todos os mecanismos institucionais onde tinha legitimidade a participação dos movimentos sociais. Isso trouxe um impasse
normativo, e quando se analisa a ação do Ministério da Saúde, eu acho que os movimentos sociais têm o tempo inteiro que reclamar e têm o tempo inteiro que se posicionar como que esse espaço é pouco, mas a maneira de reconstruir todo esse espaço é também muito complexa. Você tem que entrar numa costura com movimentos políticos que nem sempre são sinérgicos ou favoráveis aos direitos de criar direitos. O fundamental que a democracia legitima é o direito a criar direitos. Quem dera que isso fosse pacificado. Vocês sabem melhor do que eu que isso é um trabalho árduo e de conflito. E isso está em construção. Nós temos feito sinalizações. O evento que foi feito em São Paulo foram 3 dias de discussão profunda, onde os protagonistas foram os representantes do movimento social. Os webinários que nós estamos fazendo serão os debatedores, representantes dos movimentos sociais. Esse mesmo evento, mas também vocês apontam nas suas palavras, o movimento social também precisa. Essa dinâmica de destruição não é uma dinâmica só institucional. O próprio movimento social também precisa de apoio, precisa de oxigenação, precisa de novas vozes para que nós consigamos juntos novamente ter direitos e aí sim fazer a disputa legítima de incorporação de novos medicamentos. Então, agora, a gente tem que prestar muita atenção em aquilo que é o melhor ou não é a partir de visões de mercado. Sem entrar no mérito de medicamento de elongação, que sem dúvida tem um arcabouço enorme de benefício, esses países que detêm essa tecnologia nem sempre já eliminaram a AIDS como problema de saúde pública, por exemplo. Os Estados Unidos estão longe disso. Nós, se analisarmos a nossa cascata no tratamento já atingiu para além da meta. O problema nosso é mais embaixo, o buraco é mais embaixo. É nós identificarmos aqueles que estão infectados e vincularmos ao serviço. Então, é óbvio que a incorporação de tecnologia de tratamento é uma prioridade, mas a gente tem que caminhar nesse leque amplo e identificar aquilo onde as populações vulneráveis, que são as que hoje estão ainda com um problema muito grave, muito intenso, não se beneficiam do que devem se beneficiar. Então, o que eu posso dizer é que essa denúncia do Rodrigo, ela é legítima e ela nos mobiliza. E espero que continue sendo potente do jeito que foi a experiência aqui no evento, porque é necessário esse tensionamento permanente. Tem algumas manifestações aqui no chat, só colocar aqui, né, a presença e agradecer das cidadãs positivas aí do Ceará, Associação de Mulheres, Travestis e Transsexuais do Ceará, da Marcha das Mulheres. Eu acho que é bastante legal a presença aqui, Casa Andaluz. A gente vai programar outras lives com esses temas e reforçando, né? O Rodrigo Pinheiro também colocou aqui no chat que tem uma solicitação, né, de uma audiência pública na Câmara Federal para discutir exatamente essa questão da incorporação de novas medicações dentro do Brasil. Então, acho que é outro espaço que vai ser bastante importante para a gente poder legitimar esses avanços. Sem recurso, não tem incorporação. E cada vez mais os medicamentos acabam sendo um calcanhar de Aquiles aí. Eu vou reforçar um lema, né, do movimento social que acontece já há anos: saúde não é comércio. E a gente precisa trabalhar com essa questão. Não dá para a gente ter indústria farmacêutica aí abusando mesmo dos preços, abusando daquilo que é a sua possibilidade, querendo elas definirem aquilo que é o melhor. Não é a indústria farmacêutica que pode nortear essa discussão. Ela é lógico, tem um papel importante na produção, mas isso tem que estar associado a tudo aquilo que também representa o SUS no nosso país, e, pelo menos no Brasil, e a quantidade de pessoas que teriam acesso
a essa medicação. Então, pela quantidade também, não se justifica o preço abusivo que essa indústria farmacêutica vem apresentando. Vou passar para o Veriano e a gente já levando aí para as considerações finais. Veriano? O Américo tinha pedido a palavra. Eu não vi, então passamos para o Américo, desculpe. Olá, sem problema. Boa noite a todos, todas. Parabenizar aqui a explanação dos nossos convidados, muito importante, mas eu só queria salientar, quando se pensa aí, né, na importância das nossas manifestações, tensionar, né, os governos, mas tem uma questão que eu acredito que precisa furar essa bolha, né? A gente precisa mobilizar a população geral precisa ter conhecimento dessas novas tecnologias, né? As academias também, a gente precisa tensionar com muito mais veemência para que, de fato, isso venha a público. Enquanto a gente não tornar isso público, né, vai ser muito difícil a gente ter essa mobilização, esse engajamento, para que esses estudos, né, essas novas tecnologias sejam incorporadas aí no nosso Sistema Único de Saúde. Eu gostaria só de reforçar que a gente precisa sair da nossa bolha, falar com a população, dar visibilidade para a população sobre o que está acontecendo fora do país e o quanto o Brasil precisa avançar nesses aspectos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Américo. Acho que não. Se tem alguém mais inscrito, não. Não, não tem não, Edu. Acho que na fala do Veriano a gente pode encerrar, né? Isso, Veriano? Não, então, eu só queria chamar a atenção para algumas questões que também são importantes para o movimento pensar e discutir. Eu acho que também a ciência, aqui representada pela Beatriz e pelo Davi, né? Que também representa a gestão. Então, eu acho que o lenacapavir, nós já temos 3 patentes desse medicamento aprovadas no Brasil, né? Então, o que já vai limitar em muito a discussão e o acesso a esse medicamento, porque se ele vier com preços altos, né? E eu digo se ele vier, vou falar sobre isso um pouquinho depois, a nossa discussão sobre isso é complicada. Mas, por outro lado, a Argentina negou as patentes do lenacapavir tem mais ou menos 2 semanas, há 2 semanas atrás. Ou seja, a Argentina vai poder produzir o medicamento como genérico. Isso dentro de um contexto de governo Milei, né? De um governo de extrema-direita, onde a gente fica meio sem entender, né? Como que um governo de extrema-direita que está destruindo o programa de AIDS local consegue rejeitar a patente do lenacapavir. No Brasil, com um governo progressista, tem sido uma dificuldade imensa a gente discutir, pelo menos, a questão do licenciamento compulsório, apesar dele ser previsto em lei e ser um mecanismo legal, né? A Colômbia emitiu o licenciamento compulsório, quebrou a patente, quando a gente está falando de licenciamento do dolutegravir, no governo Petro, o ano passado. No Brasil, nós continuamos pagando um preço internacional pelo dolutegravir mais alto do que a maioria dos outros países. É uma pergunta que o próprio governo brasileiro levou para a Conferência de Munique o ano passado. Continua sem, e a gente na BIA tem reclamado disso no GTPI o tempo inteiro, né? Por que que uma PDP nacional não consegue baixar o preço menor? A gente está esperando essa resposta até hoje, tanto da Fiocruz como do programa, que é uma pergunta que não é só nossa. Repito, foi também um trabalho levado pelo departamento, pelo DAT, a Munique no ano passado, né? Então, tem muita coisa, e isso, gente, assim, fala que nossa função, seguindo aqui, já que a gente está falando do SUS e de quão ele importante o SUS também tem um princípio que se chama controle social. É parte também da nossa missão fazer o controle social sobre as negociações dos medicamentos, sobre o preço, sobre os estudos, né? E exigir que a lei brasileira seja aplicada para favorecer o uso.
A lei de patentes brasileira permite o uso de licenciamento compulsório, tanto é que a gente já usou uma vez no caso do efavirense, em 2007. Agora, é muito difícil conversar sobre esse tema, mas a Beatriz trouxe um dado aqui muito sério, que a PrEP está estagnando no Brasil, como tal, não é? O preço dos medicamentos é muito alto. A gente não pode, isso não ajudaria a definir, a conceitualizar um interesse público? E se isso caracteriza interesse público, a partir da declaração de Doha, não seria possível emitir o licenciamento compulsório ou usar as outras flexibilidades do TRIPS, previstas em lei, na nossa lei de patentes? Então, assim, é um debate, né, que a gestão tem que peitar, não é? E a ciência junto com a gente também, porque afinal também está interessada em curar, em tratar, em dar dignidade e vida para as pessoas, né? Então, é um ponto que a gente aqui no movimento também levamos alguns desses pontos para o ENONG, né? O ENONG esse ano se pronunciou a respeito, muito bem, tivemos oficinas, a oficina foi super boa, onde tratamos sobre esse caso. Então, assim, mas a gente tem que olhar isso com mais atenção, né? Essa questão do que prevê a nossa lei de patentes, os preços, até nesse novo contexto. Essa semana foi aprovado um projeto na comissão do Senado, em que permite, onde a questão de propriedade intelectual está incluída. No caso do Brasil, tiver iniciativas de retaliação ao tarifaço aí do Trump. Isso é uma oportunidade para nós, né? Espero que isso possa ser trazido para o campo dos medicamentos, né? Em cima da questão do interesse público. E até porque né, Beatriz, eu acho que disso talvez tu saiba melhor do que eu acho que a Gilead está perdendo um grande, talvez o maior comprador dos seus medicamentos, inclusive o maior comprador, se o Lenacapavir tiver acesso, né, que é o próprio governo americano, que é o PEPFAR, CDC, né, e que não vai poder mais comprar. Eu não sei qual é. A gente não sabe, a gente já perguntou isso para a Gilead, e eles saíram com respostas evasivas, não disseram nem que sim, nem que não. A semana passada em Barcelona, numa reunião com eles. Mas a gente sentiu que eles estão preocupados. Estão perdendo um comprador muito grande. Com Não é certeza. pequena coisa. Então, assim, é algo que a gente também, por isso eu chamei a atenção do internacional, né, para a gente acompanhar isso com atenção. Então, tem muita coisa nova aí que precisa estar debatida, por isso a gente está aí junto com a UNAI. Eu acho que eu fechei o microfone, nem falei, né? Bem. Fechou, mas foi só no finalzinho. Bem tá. rapidinho, né? Então é isso, pessoal, trazer mais essa provocação aí. Nós estamos com o nosso horário bastante apertado. A Beatriz ia falar algo. Não, eu vou pedir assim, para que Beatriz, Davi e depois Veriano possam fazer algumas considerações finais. É lógico que aqui hoje foi uma primeira live e que isso gera na gente muita provocação. E provocação para discutir uma série de outras coisas, como foi o caso da educação comunitária, o trabalho também, não só pelo aspecto biomédico, mas a gente tem muitos desafios. Então, nesse momento, até por conta já do horário, eu pediria que a gente aqui fizesse as considerações finais, Beatriz, Davi e Veriano, e para a gente poder encerrar, e já comunicando, a gente vai promover outras lives, mandem para a gente sugestões de temas, eu acho que é muito importante essa nossa aproximação, mesmo que seja de forma virtual. E eu quero comunicar aqui que a gente agradece também os meios de comunicação que divulgaram essa live, especialmente na região norte do país, lá em Boa Vista, na Amazonas, então vários mídias locais acabaram divulgando, mas também agradeço especialmente a Agência de Notícias da AIDS,
que é um parceiro significativo, que divulgou esse nosso evento e que, na sequência, vai estar fazendo também uma matéria sobre essa nossa live, e que pode estar dando maior repercussão. E Roseli Tardelli, nossa parceira, manda um abraço para todos e todas. E querem estar aqui acompanhando E ao antes vivo. de passar para as considerações finais, também queria dizer que fui cobrada aqui, então dizer que Goiás, Sergipe, Amazonas também estão nos acompanhando aqui, o pessoal me deu um puxão de orelha. Então, nós estamos aí com uma grande representatividade aí de todas as regiões brasileiras. E isso para a gente é muito importante. Acho que um dos objetivos da ANAIDS hoje, da nossa gestão, Secretaria Política, Secretaria Administrativa e de Comunicação, é exatamente isso. Independente dos lugares que a gente está em representatividade, que o movimento social brasileiro, independente de suas pequenas diferenças, tem um único objetivo, que é o objetivo mesmo do enfrentamento da epidemia de AIDS e da melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV e AIDS. Então, Beatriz, com você as considerações aí. Se puder ser um pouquinho breve, a gente agradece. Então, muito obrigada a todos. Só para trazer uma contribuição humilde para o que o Veriano tão bem falou, saiu ontem, né, que o Fundo Global conseguiu os recursos para esse novo ciclo, então existe uma expectativa grande de que o Fundo Global vá poder articular essa expansão do Lenacapavir para os países em que tiveram um prejuízo enorme em relação aos cortes relacionados ao PEPFAR. Então, essa é uma expectativa, a gente imagina que não vai se conseguir suprir sozinho, os países também estão se mobilizando amplamente para tentar articular essa resposta, mas eu concordo contigo que o mercado garantido pelo PEPFAR foi perdido nesse momento, né? Pelo menos até esse momento se configura dessa forma. Eu gostaria também de agradecer imensamente pela oportunidade. Eu acho que encontros como esse são fundamentais. Eu, particularmente, me sinto extremamente feliz de estar aqui conversando com vocês e eu me coloco à disposição para retornar, caso vocês queiram, e também dizer que nosso grupo da Fiocruz também está à disposição para discutir. A gente tem pessoas que podem discutir diversas temáticas, tanto da prevenção, quanto do tratamento, quanto de ISTs, que podem contribuir também nesse processo educativo, né, da comunidade e de uma maior interface da academia com o movimento social, que a gente considera essencial para qualquer avanço nas nossas políticas públicas. Muito obrigada novamente pela oportunidade. Eu sinto ter que sair agora, mas eu tenho uma consulta médica daqui a 15 minutos e eu vou ter que correr. Muito obrigada por tudo aí, tá? Davi? Obrigada, Beatriz, muito obrigada. Desculpe, a gente avançou um pouquinho no tempo. Eu estou aqui também com um problema de sem luz em casa nesse momento, mas muito obrigada. Queria, em nome da Secretaria da ANAD, te agradecer pela disponibilidade. E certamente contaremos contigo em outras oportunidades. De contar. Beijo. Tchau, tchau. Super obrigado. Davi? Bom, eu queria, em primeiro lugar, fazer minhas as palavras do Veriano. Eu acho que ele foi muito lúcido em colocar pontos nevrálgicos, que são pontos de conflito, são pontos de necessidade de acúmulo de forças, porque ali você tem a fronteira entre o que são direitos para as pessoas e o que é o ganho de capital. E não há absolutamente dentro do departamento nada que seja contrário. Muito das ações dentro do departamento elas são nesse sentido. A questão das patentes, a questão dos preços que se praticam no Brasil. E eu acho que isso é um dos pilares dessa gestão dentro da institucionalidade, né? Com todas as limitações que a institucionalidade apresenta.
E eu aqui sou apenas um comunicador e vou levar todas essas demandas que já são conhecidas do movimento social. Se alguma coisa tem de potente que faz e deixa claro as suas demandas para o próprio diretor e para a coordenadora da nossa área, para que isso continue a fazer parte da pauta de maneira prioritária. E muito obrigado a vocês pelo convite. Espero que esses convites continuem acontecendo e nós estamos à disposição o tempo inteiro para debater e para aprender com vocês. Muito obrigado, Davi. Veriano? Não, eu só queria agradecer também, acho que já falei muito, e parabenizar, coloquei aí no chat, né, a ANAIDS e os participantes aqui, tivemos mais de 40 participantes o tempo inteiro da live, o que, nossa, atualmente é muito bom, né, esperamos ter mais e dizer que quem quiser participar do GTPI é só mandar uma carta de solicitação, o grupo é aberto, não tem essa de ser expert em patente, em medicamentos. Qualquer pessoa que toma medicamento é um expert em medicamento. Então, é a partir desse princípio e solidariedade, né? O resto a gente vai aprendendo junto, vai construindo junto. Então, fica o convite. E também sobre a questão que o Rodrigo tinha colocado, sobre o preço, e desde o ano passado que a gente havia regularmente, né, com o GTPI, a gente publica o que a gente chama a tabela política dos antirretrovirais, onde lá tem sempre, de forma atualizada, os preços nacionais e internacionais, né, preço médio dos medicamentos. E lá é uma espécie de controle social mesmo sobre o preço dos antirretrovirais que a gente usa, que a gente toma aqui no Brasil. Né? A próxima edição deve sair agora ainda nesse semestre. A edição passada a gente apresentou em Munique e fica disponível também, né? Tem sido usada aí em várias oficinas, né? Sobre medicamentos, sobre preço e tal. Tá bom? Então é isso. E dia 14 de abril espero contar com a participação do pessoal, que aí é o segmento dessa discussão aqui, né? Mais centrado nos desafios do Lenacapavir. Então, só dar parabéns aí para todo mundo, porque atualmente é bem importante a gente estar junto, discutindo e ouvindo, né, sobre essas questões, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Veriano. Eu quero, em nome da ANAIDS, agradecer enormemente a participação da doutora Beatriz, do Davi, do Veriano e de todas as pessoas que acompanharam. Como o Veriano colocou, eu acho que foi uma presença bastante significativa de manter um número acompanhando essa live, tanto aqui pela plataforma como também lá no YouTube. É uma pena, né, que é muito complicado a questão da participação maior para poder falar, poder se expor, mas tem várias questões aqui que nós agora vamos sugerir para as representações locais da ANAIDS, para que esse debate também aconteça localmente em cada região do país. A gente tem aí dentro da secretaria um conselho político que abrange a maior parte dos estados do Brasil. Eles estão aqui presentes também, essas representações, então levar essa discussão também para o contexto mais local. E acho que, assim, pegando a fala do Américo, a gente precisa, de fato, sair da nossa bolha. Só que para sair da nossa bolha, a gente precisa ter mais engajamento e fortalecimento do nosso próprio movimento. A gente precisa ter propriedade para poder estar levando essa discussão. E o Veriano fez um convite para o próximo dia 14 e também para o GTPI. O Grupo pela Vida São Paulo tem o prazer de fazer parte do GTPI. A gente não tem todo o conhecimento técnico nesse acompanhamento, mas a gente pode se fortalecer politicamente
para lutar efetivamente para que os medicamentos sejam mais acessíveis, para que a gente entenda da lei patentária, para que a gente busque licenciamento compulsório quando necessário. Para que isso ocorra, a gente precisa estar com conhecimento e fortalecido. Então, o Veriano fez um chamado, né, para participarmos do dia 14, mas eu também reforço o convite dele. O GTPI não tem dono, o GTPI é gerido pela Bia, mas ele é também de todos nós. Acho que é muito importante a gente estar olhando lá acho que é de olho na patente, né? Que é o site. Acho que é o site, né, Veriano? O microfone. É o site e as redes sociais, né? É de Isso. olho nas patentes. É muito importante entrar porque a Tem gente Facebook e Instagram. Facebook, Instagram, eu acho que a gente perdeu o Jorge Belloc no movimento, que nos alimentava muito disso, mas hoje eu acho que a gente também tem que procurar se apropriar dessas agendas e dessas pautas. Por mais difícil que elas pareçam, elas não são intransponíveis e a gente sempre pode atuar de alguma forma. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado, Carla, por essa parceria, para a gente poder realizar essa live. Obrigado, Sérgio, que é da Secretaria Executiva, Clóvis, a Sandra de Roraima, que é da Secretaria de Comunicação da ANAIDS. Obrigado a todos os conselheiros e representações da ANAIDS e de todo o movimento social, independente de estar vinculado à ANAIDS ou não. Muito boa noite a todos e todas, e foi um prazer a gente conduzir essa live aqui. Lembrando que a live fica disponível, então, no canal do YouTube do Fórum, para quem quiser revisitar essa discussão, para vocês compartilharem e aprofundar essa discussão, inclusive nos fóruns locais. Muito obrigada, faço minhas palavras do Eduardo. Obrigada a todos e todas, todos e todes, e boa noite.